pesquisadores, na semana que vem estreia na Record TV a nova novela Gênesis. A superprodução vai reconstruir trechos do Velho Testamento. E isso trouxe um grande desafio para pesquisadores, equipe técnica e construtores. A Torre de Babel, por exemplo, exigiu apoio de historiadores para que fosse fielmente reproduzida. Olha. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Nesses tempos do começo da criação, a Bíblia conta que os habitantes da terra falavam uma só língua, e um grupo queria o impossível: tocar o céu com uma torre, ficar na mesma altura de Deus. Torre de Babel é uma das 7 fases da novela Gênesis, a nova superprodução da Record TV. É a história de Nimrod, um dos descendentes de Noé, caçador exímio, homem poderoso, era adorado por muitos e também alvo de muita inveja. O filho de Semíramis é quem lidera a construção da cidade e da torre que chegaria ao céu. A teologia vê este ato como uma afronta ao Criador. A Torre de Babel, ela é a maior demonstração de que o homem, quando não anda com Deus, ele se desvia. E esse estabelecimento de conduta, ele se manifesta na construção de uma torre com um duplo objetivo. O primeiro objetivo é escapar de um segundo dilúvio, de uma segunda punição. E o segundo objetivo, tentar tirar Deus do seu trono. A Torre de Babel não está somente nos relatos de Gênesis. Museus guardam vestígios de construções datadas da mesma época. Em Engenheiro Coelho, no interior de São Paulo, encontramos o maior acervo de arqueologia bíblica do país. Conhecer um museu como esse é ter uma chance rara de uma interpretação ainda mais detalhada da riqueza dos textos bíblicos. Aqui, por exemplo, tem um fragmento de tijolo. Isso aqui é do período babilônico, Mesopotâmia, 2050 anos antes de Cristo. Agora o detalhe, isso é feito de barro cozido e tem betume, técnica semelhante à que era usada na construção da Torre de Babel. Uma das coordenadoras do museu é a doutora em Patrimônio Cultural, Janaína Xavier. O que a gente pode entender da Mesopotâmia, como ela era uma região entre rios, era uma região onde o barro era bastante abundante. Isso a gente pode ver aqui pela maioria dos artefatos que eram feitos em barro. E eles utilizavam, então, o betume para unir esses tijolos. Essas torres, elas eram conhecidas como zigurates. Elas tinham a intenção de ligar a terra ao céu. Era, na verdade, um grande altar, onde os deuses poderiam descer à terra. Esses fragmentos que vão se juntando ajudam a ciência a compreender ainda melhor os textos bíblicos. Quando nós temos esses acervos, esses artefatos, esses objetos, nós podemos imaginar como era a vida dessas pessoas. As suas dificuldades, a sua sociabilidade, a economia, a cultura, a religião. Tudo isso amplia, é como se nós tivéssemos agora uma luz que traz muito mais compreensão para o que o texto bíblico está querendo dizer. O Museu de Arqueologia Bíblica também tem outra função importante na produção de uma novela. Várias peças do acervo são usadas para ajudar a compor os personagens da época. Rodrigo Silva, doutor em arqueologia, é um dos consultores de Gênesis. Ele fala do desafio de se adaptar o texto bíblico para a teledramaturgia. Houve 2 outros consultores também que trabalharam, o professor Lúcio e o professor Maurício, do Rio de Janeiro, e os vários autores, porque nós podemos dizer que a novela Gênesis, diferente de outras produções da Record TV, são várias novelas numa mesma novela. Os autores sempre faziam pergunta, por exemplo, mas quem seria provavelmente o rei de Ur na época que Abraão saiu de lá? Quem seria provavelmente o faraó do Egito na época que Abraão foi parar no Egito? Então nós temos que fazer um trabalho prévio de correlação cronológica para não colocá-lo dentro de um período errado. Ele ainda conta do trabalho que foi adaptar as diferentes línguas faladas no período da Torre de Babel. Tinha que transformar isso aí em língua ugarítica,
em língua sumeriana. Como é que falava isso na época? Foi um grande desafio. Depois, ir ao Rio de Janeiro para ensaiar com os atores a pronúncia e atrizes, para na hora lá fazer a cena que ficou muito bonita, diga-se de passagem. A novela Gênesis é uma oportunidade de se compreender não só o início da nossa história, mas também nosso presente. A leitura dele é importante para a gente hoje, porque no livro do Gênesis nós conhecemos o referencial de tudo aquilo que é a história humana, o sentimento humano, a vida humana, os relacionamentos humanos, como funciona a sociedade humana e o que a gente pode esperar dessas realidades hoje nas quais nós estamos inseridos. A história de Gênesis também é a nossa história. Eu vou construir uma torre. Será maior que uma montanha. Para mostrar que podemos chegar tão alto quanto Deus. Fique ligado, Gênesis estreia na próxima terça, aqui na Record TV. Você vai perder? Eu não vou perder, vou pegar desde o comecinho, gente. Aí eu quero trocar com vocês depois, tá? Falando dessa novela lá nas minhas redes sociais. Ó, então, terça-feira que vem, encontro marcado. Estreia da superprodução Gênesis, tá bom?